O presidente Jair Bolsonaro passou 5 dias na Itália. Oficialmente, ele veio participar da reunião do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Eu sou Matheus Magenta, repórter da BBC News Brasil enviado aqui a Roma, e hoje eu vou fazer um balanço sobre os 3 pontos que marcaram a visita. Vamos lá. O primeiro é o isolamento de Bolsonaro e, consequentemente, do Brasil. Isso já ficou claro pela agenda do presidente durante o encontro de cúpula. Bolsonaro foi um dos únicos líderes que não tinha reuniões previstas com outros mandatários. Segundo Oliver Stunkel, cientista político e professor da FGV, essas reuniões bilaterais são fundamentais. Elas servem para avançar em temas importantes e até para criar laços pessoais entre os líderes, que podem ser úteis para resolver problemas futuros. E começa com a descrição de uma imagem classificada de dolorosa, mas simbólica pelo próprio Stunkel. Na antessala da primeira reunião de líderes, Bolsonaro só trocava palavras com garçons num canto do local enquanto os outros mandatários estavam conversando. Até que assessores levaram Bolsonaro para cumprimentar o presidente turco, Recep Erdogan. Bolsonaro fez críticas sobre a situação atual do país e Erdogan retrocou que o Brasil tem riquezas, citando a Petrobras. E o Brasil tem muitos recursos petrolíferos. Petrobras é um problema. Sempre bases, mas nós estamos quebrando monopólios, uma reação muito grande. We are breaking away with the monopoly, the oil monopoly. Até há pouco tempo era uma empresa de um partido político. Tiramos Petrobras was a company run by a political party. We changed that. Depois disso, Bolsonaro conversou brevemente com outros líderes, e esses breves encontros foram captados pelas câmeras de sua equipe. Mas reunião bilateral de alto nível não houve. O fato do Bolsonaro não ter muitas reuniões bilaterais é um sintoma do isolamento diplomático do país, mas acaba agravando ele também ainda mais. O programa do Bolsonaro é um reflexo desse isolamento. Ele está passeando em Roma e vai para o vilarejo dele por falta de alternativas, basicamente. Ele foi para Roma porque mesmo algumas dessas fotos, né, são tiradas com outras lideranças, etc., para quem não acompanha a questão, sugerem que ele está bem conectado. Tem umas fotos ele, enfim, saudando o Erdogan, o Modi, etc. Isso é importante para sustentar essa narrativa dos seus seguidores, né, em dizer que a imprensa mente, que na verdade o Bolsonaro é admirado pelo mundo, etc. Esse isolamento de Bolsonaro não é exatamente novo. Há várias possíveis explicações, mas um ponto extremamente sensível é a atual política ambiental do Brasil. E ela é marcada e chega ao mundo não só por políticas e palavras, mas também por dados concretos de aumento de queimadas e desmatamento na Amazônia. Isso tudo, segundo especialistas, põe o Brasil na berlinda. E não só diplomaticamente, aumenta o escrutínio, por exemplo, sobre exportações de carne, de soja. Uma outra explicação para esse isolamento do Brasil, de Bolsonaro, é a postura do presidente na pandemia. O jornal italiano La Repubblica, por exemplo, ressaltou que a cúpula de líderes do G20 deste ano foi marcada pela volta dos apertos de mão, que tinham sido banidos durante a pandemia. Mas nem para todo mundo, ressalva a publicação. O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, estendeu a mão para cumprimentar diversos líderes do G20. Mas, segundo a publicação, abre aspas, não para o presidente Bolsonaro, que disse que será a última pessoa no Brasil a se vacinar. Afinal, ele acredita que as vacinas causam a AIDS, algo dito por ele em um vídeo que as redes sociais nos deram a graça de censurar. Segundo aspecto relevante dessa visita, um presidente já em campanha, eu mencionei nesse vídeo que não houve encontro oficial com outros líderes de governo. E a maior parte da visita de Bolsonaro à Itália foi marcada por encontros com apoiadores, durante caminhadas e cerimônias. No dia de sua chegada à capital italiana, o presidente brasileiro driblou a imprensa pela porta dos fundos da embaixada e saiu para caminhar pelas ruas de Roma. Ao longo do percurso, cumprimentou apoiadores, visitou loja, parou para provar comidas e posou para muitas e muitas selfies. Tudo acompanhado de perto por câmeras e microfones de sua equipe, que distribuía rapidamente esse material nas redes sociais. Mas no segundo dia de caminhada, ela não foi tão tranquila assim. Bolsonaro foi xingado e vaiado nas redondezas da embaixada brasileira. O mandatário brasileiro foi chamado de genocida e incompetente quando voltava de mais um passeio, dessa vez na região do Vaticano, que fica dentro de Roma. À medida que as vaias e os xingamentos foram se intensificando, apoiadores de Bolsonaro se aproximaram dali e começaram a gritar "mito, mito", e o presidente, visivelmente irritado, deixou de tirar foto com esses apoiadores e apressou o passo rumo à embaixada.
No terceiro dia de visita, no mesmo dia em que ele não compareceu a alguns dos encontros finais do G20, Bolsonaro reuniu dezenas de imigrantes brasileiros em frente à embaixada, onde discursou por alguns minutos. O presidente se defendeu de acusações à sua gestão da pandemia e fez críticas à imprensa e à CPI da Covid. Enquanto isso, ele era filmado da janela da embaixada por integrantes de sua comitiva, entre eles seu filho, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Depois de sua fala, o presidente decidiu caminhar pelas ruas do centro de Roma. Foi quando um tumulto começou. Jornalistas de diversos veículos brasileiros, entre eles a BBC News Brasil, tentaram se aproximar do presidente para questioná-lo sobre diversos assuntos. Por que você não vai para a COP, presidente? Me solte, me solte, me solte. Por que você não vai para a COP, presidente? O papel da imprensa é servir de porta-voz da sociedade, questionando autoridades sobre o que fazem, como embasam suas decisões, com o que gastam, entre outras tantas perguntas, como: por que o senhor não vai ao encontro do clima na Escócia? Ou como evitar possíveis danos com a prevista greve de caminhoneiros? Seguranças italianos e brasileiros deixavam apoiadores de Bolsonaro se aproximarem dele, mas empurraram, seguraram e chegaram a agredir jornalistas que tentavam fazer o mesmo, ou que simplesmente caminhavam no entorno tentando fazer perguntas. Eu mesmo fui empurrado, segurado, xingado e levei vários golpes nas costas. Presidente, o senhor está preocupado com a greve dos caminhoneiros, presidente? O senhor está preocupado com a greve dos caminhoneiros, presidente? Por que o senhor não vai para a COP, presidente? Me solte, me solte, me solte. No mesmo dia, o presidente deixou de ir ao encontro final do G20. Inclusive, ele não está presente na simbólica foto que reúne líderes ao final do encontro. E ele não explicou por quê. Afinal, a visita à Itália tinha o G20 como objetivo oficial, e não caminhadas em Roma com simpatizantes. Terceiro aspecto da visita: protestos. A visita de Bolsonaro começou a receber críticas na Itália antes mesmo da chegada do presidente ao país. Tudo porque um pequeno vilarejo no norte da Itália, Anguillara Veneta, decidiu conceder o título de cidadão honorário a Bolsonaro, porque um bisavô dele nasceu ali. A prefeita da cidade, Alessandra Bozo, disse ter pensado, abre aspas, nas pessoas do meu país que migraram para o Brasil e construíram uma vida até chegar à presidência, levando o nome de Anguillara Veneta para o mundo. Mas a homenagem gerou críticas de parte da população local, manifestações de grupos de esquerda e até mesmo de representantes da Igreja Católica. Houve inclusive um princípio de confronto entre manifestantes e forças de segurança em Pádua, vizinha a Anguillara Veneta, durante a visita de Bolsonaro. A Diocese de Pádua falou em constrangimento com a visita, se recusou a receber oficialmente o presidente brasileiro na Basílica e citou a sua principal crítica: a gestão de Bolsonaro na pandemia de Covid-19. As acusações da CPI da Covid, entre elas de que o presidente teria cometido crime contra a humanidade, foram publicadas por grande parte da imprensa italiana. Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, refutam todas as acusações e até fizeram piadas sobre elas em reunião com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. O ministro da Saúde disse rindo que iria para a Haia com Bolsonaro, em referência ao Tribunal Penal Internacional em Haia, que pode até julgar as denúncias da CPI da Covid. Mas eu sou o único chefe de Estado do mundo que está sendo investigado. Está acusado de genocida. É a política, né? Eu também. Vou com ele para a Haia. O presidente encerrou sua estada na Itália em um local simbólico para a luta dos soldados brasileiros, os pracinhas, que derrotaram o nazifascismo na Europa. Eu conversei com o filho de um desses soldados, que continuou na Itália com o fim da guerra. Ele cuida do monumento em Pistoia. É muito complicado. Eu acho que o soldado desconhecido que fica ali no monumento, ele vai se revoltar. Meu pai, que está ali no cemitério do lado, vai se revoltar com isso. Se revirar na tomba. Infelizmente, aquela ideologia que está assim, muito parecida com aquela do nazifascismo, tá vindo prestar homenagem a quem derrotou o nazifascismo. Ele não se preocupa não. Ele anda fazendo campanha aqui na Itália também. Mário Pereira também critica Bolsonaro por ter falado com orgulho de um parente que lutou ao lado do Hitler, em uma referência a uma entrevista que ele concedeu ao CQC alguns anos atrás, em que conta a história de um bisavô alemão do lado materno.
Mas pesquisadores contestam essa informação porque durante a Segunda Guerra esse familiar já seria idoso e viveria no Brasil. A luta de soldados brasileiros da Segunda Guerra é um marco importante da história da relação entre os dois países. E a visita de Bolsonaro foi saudada de um lado, mas também vista com ceticismo de outro. Eu fico por aqui, continue acompanhando a BBC News Brasil nas redes sociais, no nosso canal no YouTube e no nosso site bbcbrasil.com. Obrigado, até a próxima.